Olá a todos, bem-vindos ao segundo vídeo do nosso canal. Hoje o tema que eu escolhi é Viver em harmonia com o fluxo natural das coisas. Antes que eu comece a explicar o porquê desse título, eu quero dizer que enquanto eu falo, vocês vão ter oportunidade de ver algumas imagens do mais ali da região central da cidade de Leipzig. Leipzig é a maior cidade do estado da Saxônia, embora não seja a capital. A capital do estado é Dresden. E fica aqui mais ou menos a 1 hora de onde eu vivo. E como ontem foi feriado na Alemanha, eu tive a oportunidade de caminhar bastante pela cidade e aproveitei a oportunidade para fazer um pequeno vídeo para colocar no canal. Enfim, esse tema que eu escolhi, viver em harmonia com o fluxo natural das coisas, eu escolhi esse tema porque eu acabei relendo um livro que eu havia lido em 2017. Na verdade, dessa vez eu não li, eu ouvi o audiobook, porque eu tenho vários livros sem áudio salvos no meu telefone, e eu gosto de ouvir, né, principalmente quando eu estou em viagem ou quando eu estou, fazendo alguma caminhada e tal. E o autor é um autor alemão que se chama Theo Fischer, e o nome do livro é Wu-Wei, a arte de viver do Tao, né? Eu não conhecia nada sobre o taoísmo antes de ler, né, esse livro. Mas o Tao, basicamente, só para dar uma breve introdução, nós não vamos falar aqui muito sobre o Tao em si, mas o Tao, ele também escrito como Dao, né, significa literalmente o caminho, via ou princípio. No taoísmo, o Tao é muito mais que isso. É o fluxo natural do universo, é a força invisível que guia tudo o que existe. Enfim, quando eu li esse livro, eu até fiquei um pouco surpreso, porque, assim, eu me interessei pelo livro quando eu vi, eu não lembro exatamente onde que eu vi esse livro, mas eu acho que eu entrei numa biblioteca pública para estudar alemão, não sei, e eu vi esse livro lá, né? Eu lembro, assim, não me lembro muito bem. E apesar de não dominar o alemão, eu vi o livro e eu achei interessante aquele título, né? Mas aí eu abri o livro, estava lá disponível gratuitamente para ler. E quando eu abri o livro, já na introdução eu falei, vou ler aqui a introdução do livro e vou ver se isso aqui tem alguma coisa a ver comigo. E a introdução, eu até peguei ela aqui para poder ler, para a gente ter uma ideia. A introdução fala assim, quem na vida já passou por uma profunda crise existencial, talvez se lembre, a mudança para melhor iniciou-se exatamente na fase em que se parou de lutar. Parar com essa luta sem sentido, viver o momento, seguir o fluxo da vida, isso significa Wei, traduzindo textualmente, significa não fazer nada, não agir. Isso não significa de maneira alguma que devemos ser indolentes, indecisos ou indiferentes. Porém, Wei significa que, em nossas decisões, não devemos ir contra a nossa autoridade interior, o Tao. Wei é uma arte de fazer a coisa certa no momento certo. Né? E esse livro ele traz uma introdução à aplicação prática, né, da filosofia de vida do Tao. Então, quando eu comecei a ler, eu fiquei assim um pouco confuso. Quando eu li essa primeira introdução aqui do livro, quando eu li essa parte, eu estava num momento complicado, eu tinha acabado de voltar da Bulgária, era o meu segundo ano na Europa, eu estava assim um pouco perdido, na verdade eu estava um pouco arrependido que eu tinha deixado a Bulgária, e quando eu comecei a adaptar, eu voltei para a Alemanha e tal. Eu acredito que naquele momento, para mim, teria sido melhor ter ficado na Bulgária, porque eu já estava adaptado com o país e comecei a melhorar lá, né, ter uma situação melhor. Só que aí, enfim, eu já estava na Alemanha, tinha aceitado uma proposta e tal. E como eu estava assim um pouco indeciso, estava uma situação complicada, eu precisava de alguma coisa assim para me levantar, né? Mas aí, quando eu li a introdução,
E eu li assim: quem na vida já passou por uma profunda crise existencial? Eu falei: todo mundo, né? Quem nunca passou por uma crise existencial? Aí falou: talvez se lembre, a mudança para melhor iniciou-se exatamente na fase em que parou de lutar. Aí nessa hora eu parei, eu pensei assim: como assim? Você está passando por uma crise existencial, a mudança para melhor iniciou exatamente na fase que você parou de lutar. Eu tenho um estilo de leitura diferente de muita gente. Tem gente que pega o livro e começa a ler, uma página atrás da outra, e vai até o final. Eu leio 3, 4 horas. Eu gosto de ler bem devagar, eu demoro muito tempo. Às vezes eu demoro semanas ou até meses com o mesmo livro, que eu gosto de ler. Eu gosto de tentar entender, de refletir sobre aquilo. Então, eu parei aqui. Eu falei: poxa, esse livro não é para mim, né? Vou parar de lutar aqui, eu vou melhorar aqui justamente na fase que eu parar de lutar. Aí eu pensei assim: poxa, então é só eu deitar no sofá aqui e falar, tá tudo bem e as coisas vão melhorar. Não. Aí quando eu continuei, ele fala: parar com essa luta sem sentido, viver o momento, seguir o fluxo da vida. Eu falei: ok. Basicamente, lendo o livro, eu comecei a perceber que a filosofia fala mais sobre não forçar, né, as coisas. E eu percebi isso na minha vida, durante a minha vida. É claro, eu estou aprendendo ainda, né, que toda vez que a gente tenta forçar uma situação, a gente acaba, né, andando para trás. Né? Você tem um problema para resolver, e se você estiver nervoso, se você estiver ansioso, imagina que você tem um exame, você é um estudante, ou você tem um exame, tem uma prova qualquer para fazer, ou tem alguma apresentação para fazer do trabalho, e você está tão ansioso, você está assim, tão preocupado, que naquela noite anterior, apesar de você ter feito uma apresentação fantástica, você sabe que o seu PowerPoint lá está perfeito, mas aí você não consegue dormir de noite. Você não consegue dormir à noite porque você fica pensando: olha, mas quem que vai estar lá nessa reunião? O que eles vão falar? Será que eles vão gostar disso? Será que eu devo mudar alguma coisa? Aí você não consegue dormir, você acorda no outro dia cansado, você já acorda mal disposto, e você chega lá na apresentação e talvez você não consegue dar o seu melhor, e depois você fica com aquela sensação: poxa, eu poderia ter feito melhor. Acontece muito com a entrevista de emprego. Muita gente é excelente, você senta com a pessoa na mesa e ela é excelente para falar, mas quando está numa entrevista de emprego ela trava, ou quando tem que fazer algum exame, quando tem que fazer alguma coisa. Então, o tal é justamente isso, parar com essa luta sem sentido, né? Assim, respirar, viver o momento. Olha, eu tenho essa prova amanhã, mas eu estudei muito, eu estudei aqui 3, 4 meses, e eu simplesmente tenho que aplicar o que eu estudei, né, para eu poder passar nessa prova, né. De maneira alguma, o que Lao Tse tentou dizer, né, quando o Tao começou lá, que originou na China lá no século VI, né, de maneira alguma ele quis dizer que nós devemos ficar parados, né, mas sim agir em harmonia com o fluxo natural das coisas, né? Simplicidade é uma coisa que eu levo muito comigo, sabe? Que eu aprendi também nesse livro e com essa filosofia. É viver com menos, sabe? Viver sem excessos, valorizar o essencial, né? Não é porque você tem um salário muito alto, não vou dizer que quando você cresce, você progride, você tem um salário melhor, que você não possa experimentar coisas novas, experimentar um restaurante melhor que você talvez não tinha condições, ou fazer uma viagem. Mas mesmo em uma viagem que você faça, você não precisa de excessos, você não precisa de gastar dinheiro desnecessariamente, você pode apreciar o lugar, você pode fazer coisas simples, você não precisa fazer todos os passeios, né, que tem ali, você não precisa fazer tudo, você pode desfrutar também, né, com simplicidade, né. E também tentar ser autêntico, né? Não tentar ser artificial,
principalmente nesse mundo agora, é tudo artificial, né? Tudo hoje no Instagram parece ser muito melhor, as pessoas parecem ter uma vida perfeita, né? E harmonia também com a natureza, essa é uma coisa que eu tenho muito, tá? Por também ter nascido num país tropical, por também ter sempre acesso à natureza e tudo, né? Observar a natureza, respeitar os ciclos, né? O dia, a noite, as estações, a chuva. Às vezes a gente reclama da chuva, nossa, mas tá chovendo. Não, opa, tá chovendo, que bom, né? Que chuva abençoada, né? Tudo. E a não resistência, né? Ao invés de lutar contra as dificuldades, a gente tem que tentar se adaptar e aceitar, né? Até esse exemplo que eu disse aí da chuva, se está chovendo, né, no dia de passeio, a visão taoísta fala, olha, se está chovendo é porque a natureza precisa dessa chuva agora. Ao invés da gente se irritar, aceitar a chuva e se ajustar, né? Talvez um passeio na chuva. Se você não puder ir, você volta para casa, fica em casa lendo, senta na varanda, se você tiver uma varanda, e pode apreciar também a chuva, né? Então, esse livro do Theo Fisher, que é O Way, A Arte de Viver o Tao, é um livro que me marcou muito, e como eu resolvi ouvir o audiolivro, me veio à cabeça, olha, eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Até só para dar mais um pouco aqui do contexto histórico, o Tao surgiu por volta do século VI, né? Em um período que a crise social e política na China, conhecido como a Era das 100 Escolas do Pensamento, né? Várias das filosofias da época elas tentavam responder a pergunta como viver bem em um mundo em desordem, né? E hoje também, né, isso é contemporâneo, a gente sempre está vivendo num mundo em desordem, a gente nunca tem uma paz, né? Quando parece que está tudo bem, aí vem um Covid, do nada, aí sai uma guerra num lugar aqui, aí tem uma doença, tem alguma crise, tem um terremoto, tem um tsunami, tem alguma coisa. E não vai mudar, isso vai ser assim, a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que levar uma vida de acordo, a gente tem que ser um ser adaptável, né? E é difícil, não é fácil viver sob essa filosofia, porque a gente sofre tanta dificuldade no caminho, a gente fica doente, a gente tem problema com a família, a gente tem problema no trabalho, a gente tem uma série de coisas que a gente não controla, né? Mas é justamente que está aí o ponto, né? Tem coisas que a gente consegue controlar e tem outras coisas que não. Por exemplo, eu tenho a consciência que bebida alcoólica faz mal, que cigarro faz mal. Eu não tomo bebida alcoólica e eu não fumo, porque eu sei que é prejudicial para mim, eu não faço isso, sabe? Atividade física, eu faço atividade física todos os dias, claro, se tiver algum dia especial que eu não consiga fazer, né, eu não me sinto culpado também, porque foi um motivo de força maior, mas se eu não vou na academia, eu vou no parque dar uma caminhada, se está chovendo, se tem alguma outra situação que eu não possa fazer, eu faço uma atividade física em casa mesmo, uma flexão, uma abdominal. Qualquer coisa, está sempre em movimento, né? Que isso também é bom para a cabeça, né? E eu não vou falar que é fácil. Às vezes, acordar de manhã e levantar, ligar o computador para trabalhar e lidar com gente chata, às vezes, com gente difícil, né, no trabalho. Mas a pessoa que está lá do outro lado pode pensar a mesma coisa que a gente. Ó, esse sujeito também, ou essa pessoa é insuportável. A pessoa pode pensar a mesma coisa de nós também, né? Então, essa questão da adaptação é muito importante e é o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Eu estou aprendendo, estou num caminho ainda, né? E eu queria compartilhar com vocês hoje um pouco dessa filosofia do Tao, para que vocês também tentem viver em harmonia com o fluxo natural das coisas e não ficar forçando nada. E tem que enfatizar muito, né? Porque muita gente acha que é só ficar sentado, relaxar, que as coisas vão acontecer. Em momento algum é necessário esforço
Para você ter um corpo bacana, se você quiser ter um corpo bacana, né, nem todo mundo quer, você tem que acordar cedo, você tem que fazer atividade física, mais do que atividade física, é se alimentar bem. Se você não quer ter problema com álcool, não beba. Se você não quer ter problema com cigarro, não fume, né? Tenta tratar as pessoas bem. Eu sei que às vezes é muito difícil, às vezes tem algumas situações que é bem complicadas, mas se um dia você também perder a linha, não fique se culpando eternamente, porque nós somos seres falíveis também, a gente comete muitos erros, né? Mas o importante é a gente estar vivendo no agora, né? A gente não ficar com a mente vagando no futuro, no passado. Isso é a coisa mais difícil, principalmente agora na era da tecnologia, na era da internet, das redes sociais, que a gente está sendo bombardeado o tempo todo com informações, com coisas, né? É muito difícil manter o foco em alguma coisa, mas a gente tem que tentar, a gente tem que se esforçar. É difícil, mas a gente tem que tentar. E não desanimar, né? A gente tem que estar sempre ali lutando, sempre batalhando, sempre fazendo o nosso melhor, porque fazendo o nosso melhor, o fluxo da vida vai seguir, vai seguir naturalmente, e nós vamos alcançar os nossos objetivos, né? Tudo é difícil, não tem nada fácil, né? A gente tem que trabalhar, é como construir uma casa, é um tijolo de cada vez, né? E vai assim, aos poucos, né? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. O livro, para recomendar novamente, o autor chama Theo Fischer, e o livro se chama Way, a Arte de Viver do Tal. Vocês conseguem encontrar esse livro facilmente, né, em qualquer idioma, né? É um livro bem conhecido, né? E espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo vídeo, e um grande abraço para vocês. E fiquem com Deus.